Você é artista, você tem o direito, porque você paga imposto. Você pagou imposto, gente, uma porcentagem do seu imposto é para algum lugar. E como você, que é artista, você precisa desse dinheiro, o seu imposto ele vai para um fundo de cultura da União. E depois ele reverte isso para você de novo. Ponto, é isso. Salve, salve, rapaziada! Está no ar mais um episódio para você que estava esperando ansiosamente sair esse programa maravilhoso falando de Peruíbe, né? Estamos aqui com o segundo episódio de Pod Tour. Aí, galera. É o podcast falando de Peruíbe, sobre Peruíbe para o mundo. Aê! Muito bom, muito bom. Massa. Vou brindar com essa galera aqui, Show. que é fenomenal. Poder trabalhar tomando uma. A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Logo cedo. Que trabalho massa que é esse. Mas hoje estou aqui, Guigoguia. Para quem não viu o primeiro episódio, volta lá no canal. Se inscreve, já vou deixar aqui já avisado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda o like. Faz tudo aí, galera. Faz tudo aí. Bora. Compartilha com a galera, né? Com todos os camaradas. Sempre. A gente vai falar hoje sobre cultura. Estou aqui, Guigoguia, mandando ver a letra. Ao meu lado está ele, o salvador de pinguins, o nosso querido Thiago Alvarez, o salsichão do Scooby-Doo. Aê! Desculpa, meu fim tá você! É isso aí, galera. Valeu. É isso aí, mais uma vez aí com vocês. É um privilégio estar com esses bandos de doido aqui. E vamos falar um pouco aí sobre o nosso Pod Tour. E vamos começar de uma forma maravilhosa, falar sobre cultura. E, ó, dá um like, vai lá, faz tudo que tem que fazer e vamos meter ficha nisso aí, viu, galera? É o primeiro, segundo, terceiro e vamos indo embora. Beleza, Guigo? Beleza, firmeza total, show de bola, gratidão. Ao meu lado está aqui ele, nosso querido O Garoçá, né? Ó. O imortal que anda pra frente, todos os lados, pra ó, trás, aqui, de um ó, lado ó, pro outro. Sabe fazer toca na areia. É Nosso louco! mestre. É eu. É ele. O Liminha. Liminha, Aê! também conhecido como Liminha da Jureia, tá? É isso aí, galera. É um prazer estar aqui no segundo episódio do Pod Tour, né? Aproveito para agradecer aí a grande audiência que a gente teve, né? Eu fiquei sabendo de 4 pessoas, pelo menos, né? Um abraço pro Edilson Almeida, que disse que assistiu, a Valquíria Terça, que cobrou o segundo episódio. Show. Minha mãe e meu irmão, que eu fui mostrar o programa pra eles lá Olha no lá. primeiro episódio. Eles falaram, não, a gente já viu, pode ficar sossegado. E Ô, aquilo que eles viram. louco. Obrigado pela audiência do pessoal. Estamos aqui novamente e esperamos fazer um bom programa pra todo mundo. Sucesso. Bom. Boa, Márcio. Eu queria... Deixa eu pegar aqui, licença aqui. Olha lá, já tocou até. Ah, você denunciou aqui. Esse é Tocou massa, o hein? sininho. Aproveitar também e mandar um beijo, um abraço pro pessoal de Manaus, Amazonas, que isso tá aí. assistindo Ah, a gente aí, Chegou lá? acompanhando. Chegou lá. É o boi garantido. É garantido? Será? É o precioso? Não é precioso, é caprichoso, meu. Pô. O cara vai fazer entrevista com a cultura Ganancioso. popular e confunde os bois, gente. Ganancioso. 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 Vai Não é, precioso, não, não. gente. Essa... Manda um beijo lá, Bora lá. Guigo. Um beijo pra Cristina, um abraço aí também pro Rodrigo, pra Ana Paula, pra Teodora, pro Olavo e pra pessoal da Sabesp de Peruíbe, Olha que lá, comentou lá que da hora. também, né? Cristiana, beijão, valeu por Fechou, comentar, tamo beijos. junto. Valeu. Prepara a cozinha aí, que se eu arrumar minha baterinha que tá ali no rio ali, eu vou levar uma nema pra vocês. Olha aí, lá, Manaus. saindo do Vou de Rio barco. Tetequera pro Vou Rio remando. Amazonas. Vou É isso remando. não? É, isso aí. De Boa. Tetequera até o Amazonas, liga? Vai né? lá pelo Tetequera, tem uma ligação Ah, lá. tem uma ligação. Pô. Tá oculta no mapa isso aí. Aí um beijo para o pessoal da cultura de Manaus, que fez um trabalho maravilhoso esse ano. Vamos pensar nisso, que ó, maravilhoso Salva trabalho de que foi palmas feito. aí. Todo Boa. ano, né? Mas Não, esse ano tava incrível. Tava Muito incrível bom. mesmo, eu Legal. acompanhei. Eu Desculpa a acompanhei. brincadeira aí do Precioso, a gente combinou isso antes, tá, galera? Não saiu do jeito que a gente combinou, mas valeu, né? Vai, Tudo valeu. combinado. Então eu queria agradecer imensamente essa audiência, do pessoal que está acompanhando aí, também a família do Márcio, que está ajudando a compartilhar o vídeo. Não sei se eles viram mesmo, não. É mentira. Mas pelo menos eles falaram que viram. Ah, mas é família. Bom, Que contente. hoje Boa. nada mais, nada menos, estamos aqui com Olha ela. lá. Ela. Quem? Rufam os tambores! Catarina Moreira, né, que é uma joia rara que eu tive o prazer imenso de conhecer, é tipo, mora no meu coração, considero como minha irmã, Amém. né? Amém. Eu ouvi um amém? Ó, Amém. A plateia Aleluia. aí, alguém? Obrigada, Vamos lá, galera. gente. Pessoal da Aê, arquibancada lá, pessoal. Obrigada. arquibancada aí, gente. Caramba, a galera tá meio Aê, desanimada hoje. legal. Mas... Ah, tá mandando beijo lá pra você.
Olha lá. Outro! Ah, que lindo, gente. Adoro, assim, tanta gente aqui. Tô meio sem jeito, mas legal. Então, ela é que é pesquisadora da já cultura eu- popular, né? Continua, filho. Continua, Ô, Gandorf. ponto, vou focar. Ponto Vou aqui, ó. focar. Vai, Gandorf. Pera aí, cara. Deixa eu entender aqui a pauta. Ela é pesquisadora da cultura popular, Sim. Deixa eu né? falar. Na arte ela é o quê? Percussionista. Não sei se vocês repararam aqui atrás, né? Percussão não é um curso muito grande, tá, gente? Percussão é aquilo ali, aqueles instrumentos maravilhosos. A gente já vai falar sobre isso, né? Então ela é atriz, ela é diretora, ela é produtora, Olha lá. formada em gestão pública, foi membro do Conselho Municipal de Cultura, tá? Da hora. De 2019 a 2023. Então ela ocupou por um ano a presidência do Conselho Municipal de Cultura de Peruíbe. A gente vai falar, se Isso. aprofundar mais sobre isso. E atualmente ela atua com o quê? Como consultora de projetos de políticas públicas, né, em culturas, e é diretora e fundadora da companhia Cia Luz do Candeeiro e produz suas ações de sua própria empresa de consultoria pública cultural. Hoje, Rapaz! Catarina Moreira está aqui Obrigada. conosco. Eu falei só um mini release, Uma presa. prévia, né? Ela vai apresentar nada melhor do que ela mesma falar sobre a sua pessoa. Hoje estamos de MIB Homens de Preto aqui para não ser apagada a nossa memória. Depois a gente vai falar sobre esse assunto aí. Desculpa, Interessante. pode mandar Vai lá, pra lá. Ai, Catarina. gente, primeiro que assim, é uma honra, né, falar um pouquinho sério sobre o que é você poder falar do trabalho que você faz e dos coletivos por onde você andou. Então, é uma honra recebê-los aqui na minha casa, lógico, com os instrumentos. Para começar, a gente vai trazer o quê? Luz. Então, eu vou começar acendendo aqui, ó, a luz do candeeiro, Aí sim. que faz parte desse projeto, que é a nossa companhia, que produziu várias festas juninas aqui esse ano na cidade de Peruíbe. Foi muito benquista. E aí a gente tem um ritual super importante, que é quando a gente acende a luz do candeeiro, o trabalho começa. Quando apagar, o trabalho acabou. Então, como a gente vai começar agora, eu vou acender aqui a luz do candeeiro pra gente começar, Boa. iniciar os nossos trabalhos. Vamos lá. Boa. É isso aí, Você pode Catarina. falar alguma coisa enquanto isso, tá? Show Fogo de no bola. candeeiro, vamos... Ó, pra quem não conhece um candeeiro, gente, esse instrumento... Lembra muito o tempo da Jureia lá, quando não tinha luz, o pessoal da Praia do Maravilhoso. Una, que Olha ia lá. de um baile pro outro, visitando as casas, o pessoal cortava as mandiocas e a mandioca, né, fazia a derrubada de roça junto óleo, né, aí o pessoal ia todo mundo para ajudar e depois fazia um baile, muitas vezes com essa Até interessante, só rapidinho, falar sobre a situação aí do Barra do Una, de 94, 95 para frente, que começou a ter uma luz ali em 90, e assim a luz do Barra do Una veio a existir ali, né, Márcio? Acho que foi no Mário Buro. Na época ali do governador José Quercia, então ele trouxe para nós a luz, né? E antes disso era tudo isso aí que vocês estão vendo, era o candeeiro que fazia o baile do fandango, que iluminava as casas, né? Então olha só, tudo isso vem então da nossa história, né? Da nossa comunidade aqui caiçara, né? E lógico, nada melhor que Catarina para falar sobre isso aí, né? Uma forma maravilhosa de começar. Muito legal isso, porque a gente lançou a ideia da luz do candeeiro aqui na cidade de Peruíbe, mas eu não tinha conhecimento da importância que é o candeeiro na Sim. cidade de Peruíbe. Então, acho que por isso que foi tão bem quisto esse projeto. E que, na realidade, o nosso caminhar é para terminar as festas de São João, né? Que geralmente as festas de São João no Brasil inteiro, elas duram até quase agosto. Então, as pessoas às vezes falam festa junina, ou joanina, porque é de São João. Julina, agostina não existe. Na verdade, é festa junina, o resto é quermesse. Então, para pensar sobre isso, que a gente participou com a Luz do Candeeiro e agora juntando isso da Luz do Candeeiro com a cidade de Peruíbe, é por isso que deu tão certo. Além de, o nome faz jus à coisa, né? Então, a luz, a gente brilhou no rolê. E é isso. Da Então, hora, olha bem lá. legal ter falado assim. Aí aqui Que da hora. eu acabo mandando então um abraço para a companhia Luz do Candeeiro, que com certeza tá vendo esse programa. Abraço. Isso aí. Legal. Para todos vocês, todos os meus queridos Valeu, da é Luz do isso aí, Candeeiro. galera. Show de bola. É isso. Massa, massa. Hoje o Márcio que vai começar fazendo umas questões aí sobre... Antes de iniciar a primeira pergunta, uma curiosidade que bateu a respeito do candeeiro. Eu lembro que o meu pai contava uma história, né? Meu pai faleceu já, que ele morava em Peruíbe e chegou um gerador ali na Praça Matriz. Eu não lembro, infelizmente não lembro agora a data.
Ele combinava com os amigos dele para ver a luz acesa a noite toda. Ele ficava olhando lá sentadinho, vendo a luz acesa, porque era uma novidade para eles ver uma luz dessas que a gente Ali tem na hoje. Praça Na Monsenhor, Praça no- Matriz, tinha um quarto Praça escuro Matriz. ali que tem até Espaço. hoje, que é aquela pracinha do Adventista, ali tinha aqueles João Bolões que tem ali, que é chamado quarto escuro, e pra frente Família dos Caetano morava ali, né? ele ficava vendo a luz acesa lá, reunia os amigos, ficava sentadinho olhando a luz acesa. Mas vamos lá, Lucas, primeiramente obrigado pela presença, tá? A Isso gente aí, fica muito Catarina, feliz de ter legal. aceitado esse convite para estar aqui com a gente. Uma honra, né, Márcio? Na verdade, eu moro aqui, então tá tudo bem. Tudo bem. Nós que eu invadimos que aqui o local aceitei, dela. eu aceitei estar aqui comigo mesma. Inclusive, fica aí já um convite, né? Você importante, que, hein? que tem Olha lá. gostou desse canal, tá achando interessante essa ideia, essa proposta, né? Tá sendo meio itinerante. Um dia foi num lugar, outro dia foi no outro. A gente não tem um lugar fixo. Estamos É, igual então Sambaquis. Igual o Sambaquis, pra quem não conhece a história do Sambaquis, povo nômade de quantos mil anos atrás? Muitos anos atrás, né, antes dos índios, né? Eles viviam como nômades, né? Sambaqui em Tupi-Guarani significa amontoamento de conchas, né? Então isso Faz parte. isso é normal, a gente saber que eles não tinham uma casa, uma residência fixa, né? E nós estamos assim, né? Cada dia a gente tá num lugarzinho aí. Se E você hoje deu uma quiser Catarina, hein? apoiar a gente aí, dando um estúdio e tal, Se algum tiver. lugar aí pra gente poder gravar, vai ser muito bem-vindo, com Igual, certeza. igual ela vai Opa. fazer depois das gravações, a gente vai usar a churrasqueira, ela vai comprou carne, vai ter comes e Vai bebes ter depois tudo, aqui. né? Porque Faça o aí. sambaquis tinha isso, eles juntavam objetos, coisas que eles encontravam na praia e aí é assim que ia surgindo o morro, Exatamente. aquele morrinho de sambaqui. Então é mais ou menos isso, eles trouxeram a cerveja, eles querem que eu traga carne, porque eles querem relembrar o sambaquis um pouquinho mais moderno, mas tudo E bem. existem alguns Claro. sítios arqueológicos ainda de Sambaquis, em Peruíbe, se você quiser conhecer algum, contrato de monitor ambiental. Sim. Visão, hein? Mas, ó, primeiramente, Catarina, quem é Catarina Moreira? Ela já falou, né? Como foi a sua infância? E fiquei sabendo que você não era de Peruíbe, né? Não veio pra cá já não sei qual idade, você vai contar pra gente. Como é que você veio parar em Peruíbe? Primeiro eu vou falar da minha infância. Perfeito. Quando a gente fala de cultura, muita gente pensa que cultura a gente só estuda, mas na realidade não. Existe uma diferença entre cultura e arte, né? A cultura é aquilo que ela vai passando de geração em geração. E a arte é aquilo que a gente manifesta, né? Então a cultura, todo mundo tem a sua própria cultura. O seu jeito de andar, o seu jeito de sentar, o seu jeito de rir, o seu jeito de chorar, o seu jeito de comer na mesa ou comer sentado no sofá. Então isso vai passando, como que funcionou isso dentro das famílias. Eu venho de um aldeamento. É uma aldeia jesuíta, na realidade, né? Então a gente tem a aldeia indígena e tem a aldeia jesuíta. No meu caso, eu vim de um aldeamento. Tem muita diferença? De 1580, sim. Porque o aldeamento, ele é construído pelos portugueses. Sim. E a aldeia indígena, ela é construída pelos indígenas. Então, Perfeito. a estrutura física muda. Por exemplo, o aldeamento, de onde eu veio, que existe até hoje, fica na cidade de Carapicuíba, na Bacana. Grande São Paulo. Um abraço, pessoal. De Ah, com certeza, minha terra, meu lugar, né, meu mundo. E as casas são feitas lá de pau a pique, que é o barro, né, aí foi fazendo a parede, e é isso você encontra essa diferença na aldeia indígena, que são as ocas, né. Então esse aldeamento, ele foi formado por esses portugueses e lá tinha os indígenas que eram os guaianazes. E aí eles tentaram escravizar esses indígenas, mas eles conheciam a mata, eles deram linha na pipa, foram embora. E aí formou essa comunidade. E aí é uma comunidade que recebeu muita gente de Minas Gerais, do Nordeste. E a minha família veio de Minas Gerais, né? O meu pai de Minas, minha mãe veio do Sul. E aí lá a gente não tinha isso de estudar a cultura. A cultura lá pra gente ela é uma extensão da Continuidade da vida. Exatamente, porque lá existe uma tradição que tem mais de 300 anos, que é uma tradição portuguesa indígena, porque para você catequizar os índios, você precisava pegar alguma coisa que eles tinham, para você poder entrar no território deles. Então pegaram a dança deles, aplicaram uma cultura ali portuguesa, e aí nasceu uma cultura local que chama Sarabaquê. E que tem essa mistura e ela existe até hoje. Então, 3 vezes no ano, a gente vai ter a festa de Santa Cruz, Santa Cruzinha e Santa Catarina. E é aberto por para quem isso quer conhecer. Esse Esse é o nome, né? E é por aberto isso que para eu tenho quem esse quiser. nome. Quem quiser, é aberto pra Sim, todo ano. É maio, setembro e novembro. todo mundo. Legal. Uma opção para você. Exatamente, um vilarejo muito bonito, muito querido. Então lá, a cultura lá nunca para. Então agora, por exemplo, a gente tem as rendeiras da aldeia, que são mulheres que vieram do Brasil inteiro e formaram família lá.
e elas têm essa aptidão com a renda, e hoje a renda da aldeia ela é exportada, ela está fora do país. Então, assim, a cultura lá não é algo que a gente fala, vamos sentar. Não, se você chegar lá agora, tá tendo uma batucada na esquina, tá tendo uma roda de ciranda, tá tendo uma capoeira. As culturas que se misturam, elas se manifestam ali na aldeia. Isso é muito legal. E então a gente cresceu assim, meu pai sanfoneiro, minha mãe cantora, a gente acompanhando os movimentos culturais ali da praça da aldeia. E aí eu fui vivendo isso como para além de ser uma ativista. Mas isso, pausa para os pés. Não, nossos... Já passou. E aí a minha infância foi crescendo ali, aprendendo a cantar, a tocar, sem ter aula com os mestres. Eles ensinavam a gente fazendo, né? E é assim que eu ensino. Eu ensino do jeito que eu aprendi, né? E aí... Tranquilo, pode continuar. Pra vir pra Peruíbe, eu tô aqui em Peruíbe desde 2007. Eu cheguei no dia do frevo, dia 7 de fevereiro, que eu E cheguei até então aqui. você morava nesse local? Morava, fui nascida e criada lá. Não saí de lá. Aí depois eu migrei pra cá, porque o meu desejo era morar numa cidade litorânea e porque eu tenho filho. E aí eu queria criar meu filho nesse ambiente muito conectado a essa natureza. Tá, mas você passou meio por cima, assim, como é que foi a Catarina nesse meio? Como é que foi a sua infância? Que você, sem ser a parte cultural, como é que foi a Catarina menina? Como é que foi viver nesse local? Eu sou caçula de 4 irmãos, então a gente vivia brincando na rua, de terra. Então eu aprendi todas as brincadeiras de uma comunidade. Brincadeira de roda, carrinho de rolemã. Lá não tem essa divisão que tem em muito lugar, não tem isso. Tipo, a gente brincava de tudo. Pula corda, bolinha de gude, pipa, fazia pipa. Então as brincadeiras ela era no geral. Então eu brinquei muito, eu tive uma infância de comunidade, né? Então essa infância de comunidade que não é a mesma infância de bairro. Porque a infância de bairro, ela é um pouco limitada na bicicleta, hoje no videogame. Nessa época, não, a gente brincava com o que tinha. Então, como eu vivi na natureza, então, por exemplo, minha boneca era uma boneca de espiga de milho, gente. Quem não brincou com essa Barbie? Essa tal Barbie que vocês estão vendo aí? Eu brinquei muito Barbie? de Barbie, com certeza. A minha Barbie era diferente. A minha Barbie era de espiga de milho. Era linda. Era Barbie diferente mesmo. Era essa mais moderninha, né? Eu não sou dessa época. Não, Pois é. Mas por quê? Porque a gente brincava com o que a natureza produzia. Não tinha loja de brinquedo, gente. Mas desculpa essa brincadeira, que o pessoal veio de antes da época da luz ali, né? O Márcio e tal. Eles estavam contando no começo, né? Que não tinha luz, então eles eram de uma outra geração. Desculpa, eu sou mais novinho. Tá desculpado. Eles são da Luz do Candeeiro. Isso, eu sou mais novinho. Desculpa, gente. E aí a gente brincava com o que tinha. Por exemplo, quando a gente descobriu a caixa de fósforo, vocês não sabem, mas é que se eu tivesse uma caixa de fósforo eu faria pra vocês aqui. Mas a gente fazia também bonecos com a madeira Bacana. Fazia bonequinha sentada e tal. E a gente montava, e aí brincava muito, ia dormir com o pé sujo. E aí eu fui crescendo nessa realidade. Escola local, chamava grupo, não chamava escola, chamava grupo. Depois que eu saí da aldeia para estudar no centro. E depois eu migrei para São Paulo e eu não gostei mais. Essa parte já não era mais legal. Porque eu vivia numa comunidade e foi assustador ter que migrar para São Paulo, porque só lá que tinha estudar e trabalhar. E aí, fiz teatro lá. Aí eu fui me profissionalizar, gente. Você fez teatro lá na cidade de São Paulo, não. Ah, tá. Na comunidade, existe um projeto lá, que é um projeto muito sério, que é a minha primeira formação popular, porque uma coisa é a gente ser formado ali quando criança, e outra coisa é a gente ser formado num projeto. É o Projeto Oca. O Projeto Oca foi que me deu toda e qualquer diretriz de trabalho de cultura popular mesmo, do trabalho da educação social. Foi ali que eu aprendi. Então, ali eu tive mestres. E aí, um dia abriu um chamado num teatro, que é o Teatro Vento Forte, e eu não tocava nada. Eu não tocava nada, assim, tipo de tocar para participar de uma seleção, assim. Eu tocava de ouvido, porque é assim, lá na aldeia a gente toca de ouvido. E aí eu fui para essa seletiva e passei. Aí eu entrei numa companhia de teatro e aí essa companhia me levou para viajar por aí. Aí eu fiquei fazendo temporada no Sul, fiz temporada no interior de São Paulo. Aí eu falei, putz, dá para ganhar dinheiro fazendo arte, gente. E aí eu virei uma artista profissional, educadora social, porque eu queria agradecer o Projeto Oca. Eu não tinha como dizer para aquela galera, muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim. Então, a minha vida foi dedicada à educação social, da cultura popular. Então, por muitos anos, eu fui educadora social
E aí depois que eu decidi fazer políticas públicas, mas isso já é aqui na cidade de Peruíbe. Então toda a minha história de cultura, educação social, comunidade vem da cidade de São Paulo. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Posso fazer uma pergunta? Não, agora suas perguntas limitou. Dá um tempo aí rapidinho. Tá rolando um clima, gente. Desculpa. Não, Tá tenso. é que eu Aqui só o queria ponto ali comentar uma falou coisa. do- Só queria Diga. comentar uma coisa só, desculpa, Márcio, né? Tu pode fazer clara a Não, pergunta. o produtor falou que eu posso fazer. Pode, né? Acho muito interessante a história da Catarina e ela comentar que veio de um aldeamento dos jesuítas. E para quem não conhece, aqui em Peruíbe a gente tem o caminho dos jesuítas, Boa, Gui. né? Boa. Então, como Peruíbe a gente está falando de Peruíbe e tal, vale enfatizar também que nós temos um atrativo muito bom, que é as ruínas do Abarebebê, que é um dos vestígios de uma das primeiras igrejas que também rolava um aldeamento no momento da colonização. Foi criada pelo bem jesuíta... Como que é o nome dele? Leonardo Nunes, Leonardo conhecido como Nunes? Abaré Bebê, padre voador. Abarebebê, padre voador. Para quem não sabe, era um padre que já tinha drone naquela época, Já. né? Então, Surfista desculpa, eu só prateado. queria comentar isso. Você andou na aviação Abarebebê? Esse Do daí Quinzinho, eu do cheguei- Quinzinho? eu não Finado- cheguei. finado Você não tava Quinzinho? em Peruíbe, não? Eu tava em Peruíbe, mas eu não cheguei a andar nela. Finado porque Quinzinho. É antiga demais, né? Eu Ô, sou- o produtor falou pra Sou focar, menino mano. novo. Ô, produtor. Volta na sua Foca pergunta aí, lá. Márcio. Desculpa. Ah. Tal, e vamos lá, vai. É, fala, o- te perguntinha. duas, né? E como é que você veio Fechou. parar em Peruíbe, Catarina? Por que Peruíbe? Por que você escolheu essa O cidade? porquê é uma coisa estranha, porque, na verdade, eu poderia ter ido para qualquer cidade litorânea. Né? Você Pois quer ir é. para uma cidade litorânea É. para dar uma qualidade de vida para o seu filho que está crescendo, então você vai para... Eu vou tirar de novo. Você vai para... Aproveitar também. Pra deixa Peruíbe. aqui, tirar aqui. Porque, primeiro que, assim, eu conheci Peruíbe e vim acampar aqui e não conhecia essa parte, eu conhecia o Guaraú. Essa parte é o quê? Essa parte é centro, essa coisa mais A rica. cidade, né? Uma coisa, a cidade, isso. Eu só passava e acampava no Guaraú. Isso em 2000, em 1999, 2000. Em 2000 eu vim a primeira vez. E tem uma coisa muito doida com quem vem, porque depois que eu venho eu arrastei um monte de gente de Carapicuíba, gente. É muito engraçado isso. Mas a gente chega aqui e a gente fala uma frase assim, eu vou morar nessa cidade. Tem uma coisa assim, não é a gente, né? Sai de Muita repente e fala, gente conta- eu vou morar nessa cidade. Aí você aponta o lugar que você vai morar. É muito doido isso, né? E aí, como eu nunca passava aqui, eu achava que eu ia morar no Guaraú. Eu fiquei 1 ano no Guaraú e depois que eu vim pro centro. Que aí eu me apaixonei, mas essa parte vocês não vão saber. Mas vamos lá. E Pula. aí, pula essa parte. Não, a gente vai chamar ela de novo. Não. Pra falar do E aí eu vim pra cá em 2007 com a ideia de, assim, tava focado no meu filho. Na realidade era criar o Iago numa cidade litorânea. E Peruíbe foi porque tem isso das pessoas falarem, eu vou morar aqui. Manja de edição ele, hein? Um bom editor, né? Produtor. O Iago, sim, Iago, meu filho, eu tenho um filho de Abraço, 16 Iago. anos. Valeu, Iago. Aqui, ó. É. Ele tá aqui atrás. Mas tá bom. Valeu, Iago. Mas ele vai assistir com certeza. Ah, tá. E aí, aí a gente chegou aqui em 2017, quando eu tava mudando a gestão. Então a primeira coisa que eu fiz foi de lá de São Paulo pesquisar tudo que era aqui, sobre cultura, a cultura local, as pessoas que moravam aqui. Mesmo assim, você quis mudar? Mesmo assim eu quis mudar porque eu não tinha vivido a fundo. Brasil, né? Eu não tinha vivido a fundo, mas... Precisava da Catarina? Mas foi um desafio. Na verdade, a ideia Que bom. foi, vou morar lá na cidade de Peruíbe, mesmo com todo esse histórico que ela tem, né? Eu vou morar lá como um desafio. Mas eu não sabia que o desafio ia ser tão árduo, gente, Boa, né? boa. O que me segura aqui é... Mas, o que a gente fez? A gente mudou pra cá e viveu um pouco na entrada da cidade. Deu enchente na minha casa, que é uma coisa, tem enchente aqui. Nunca tinha vivido uma enchente. Atenção aí, prefeitura aí, tomar cuidado. Pois é. E depois eu fui pro Guaraú, fiquei 1 ano, o Guaraú me empurrou de lá. Porque tem um lance assim, no Guaraú ou ele pega pra ele como Te filho, acolhe. ou ele vai te falar não. Espelha ele embora. Aí me expeliu, vim parar aqui. Tá bom. Peruíbe. E aí, bom, quando eu cheguei aqui não tinha emprego, não tinha nada, gente. Não que tenha mudado. Mas não tinha nada pra mim que era ativista cultural. Porque a gente acredita que as cidades não têm cultura, mas não é, toda cidade tem cultura. Eu comecei dizendo que é cultura e que é arte, então toda cidade tem cultura. O que ela não tinha aqui era manifestações artísticas. Ela tinha... o que se considera aqui manifestação artística para quem vem de São Paulo, na verdade não tem, né? Então, foi a minha maior dificuldade de viver aqui. Você falou tem ainda? Eu acho que ela tá passando por uma evolução, assim como, Uma transição, né? como todo o Brasil. Hoje a pauta nacional é cultura. Então, nessa época não tinha essa pauta.
A gente estava entrando no governo de direita, conservador, e a gente tinha um problema muito sério de falar sobre as manifestações culturais, sobretudo de cultura afro-brasileira, né? Então, chegar aqui numa cidade que não conhecia a cultura afro-brasileira, apesar de ter o fandango, né? Isso foi bem difícil para mim estar aqui, mas foi essa a ideia, o objetivo foi vir através do meu filho para dar uma criação legal para ele e o desafio, porque por emprego eu ficaria lá, porque lá sempre tem, né? Sim. Mas isso daí entra numa questão, acho que o Thiago que ia trazer pra gente, né? Sim. Sobre... o assunto a gente não combina, né? Mas ele acaba meio que alinhando, né? Então o Thiago manda ver, Então, gente. a gente tava conversando aqui, né, Catarina? E a gente queria saber, assim, pra você, o que é a cultura? O que é cultura pra Catarina? Pra gente ter uma noção. Que vem dessa transição, né? Carapicuíba, São Paulo, desceu aqui pro nosso litoral. Gente, cultura, pra mim, é meu alimento. Ela tá, depois do meu filho, a coisa mais importante que eu tenho. É a minha defesa. A gente não escolhe, né? A gente é escolhido. Eu poderia ser uma funcionária das Casas Bahia. Olha o patrocínio aí rolando, mentira. Mas, na Quiser verdade, Da Mas- Mesbla. a Mesbla, Mapping, eu poderia ser uma funcionária do Mapping, mas não... Macalolo. Talvez, vender umas roupas, chinelo, umas coisas assim. Mas aí eu decidi ser artista. Não, na verdade, a cultura pra mim é independente. Se me podarem, eu vou crescer. Vou crescer forte, porque é uma coisa que ela é muito da minha natureza. Como é que é se podarem? Se me podar, porque as pessoas elas tentam podar, gente, tá. as nossas ações, entendeu? Então, se elas podam as ações daquele que é o objetivo daquela pessoa, não adianta. Ela vai crescer, vai brotar de novo. Mas eu entrei numa discussão com a minha esposa esses dias que, tipo, se você podar o cabelo, é pra crescer o cabelo? Depende. Eu não entendi, porque como que você corta aí que o cabelo cresce? Mais bonito e mais forte. Depende da lua, né? De nada, gente. Uma salva de palmas pro cabelo. Aê! Torcida Então lá. é mais ou menos dessa Esse forma lugar. que é a sua resistência. Mas, Minha resistência. mas aí eu fiquei pensando assim, tipo, pessoal que não conhece Peruíbe, ou quem já veio pra Peruíbe que é turista, tá assistindo aqui esse programa, tal, eu pensei assim, pô, Peruíbe é uma cidade de praia, tal, vamos pra praia. Tem cultura mesmo, Peruíbe? Porque, tipo, é da praia aqui, né? Galera vem pra praia, não é cidade cultural, As pessoas vêm pra Peruíbe para ir para a praia, ponto. Elas não vêm nem não tem um atrativo. A cidade de Peruíbe, ela não tem um atrativo, ela existe. Ela tem nome, vou dizer como quem veio de São Paulo, gente. É isso que eu queria. Em São Paulo, o nome Peruíbe é um nome de verdade. As pessoas caracterizam essa cidade como uma cidade rica. Quando você fala assim, mudei pra Peruíbe, o pessoal fala, nossa, Catarina ficou rica. Aí eu continuo mantendo essa real, né? Catarina saiu da aldeia de Carapicuíba e foi morar em Peruíbe. Então, pra gente lá, o nome Peruíbe, que não é igual Praia Grande, Santo São Vicente, ninguém pensa assim, dessas praias. As pessoas pensam na cidade de Peruíbe. Você fala que você mora na cidade de Peruíbe, eles já imaginam tudo como chama esse condomínio caro aqui? Bougainville? Inteira. Pera, você tá falando que é diferente de Peruíbe, o pessoal vê diferente em relação à Praia Grande? Até porque é uma cidade que ela é diferente, ela é porque ela não diferente. tem prédio, né? Lembrando É, disso, engraçado né? que Ela comentar tem muita isso. mansão. São né? Tem uma condomínios, coisa que tem né? muita mansão, Ela- né? Porque eu guio algumas pessoas, os grupos, eles falam assim, nossa, eu não sabia que Peruíbe tinha tudo isso. Eles pensam que, pelo menos a maioria daqueles que eu guio, eles falam que... Guio. Eles falam que nossa, eu não sabia, achei que era tudo igual a Praia Grande, Itaém, Mongaguá, e não, Peruíbe é diferente. Ela é diferente. Aí depois quando você chega Não sei aqui, se com vocês é aí isso também. tem o lance do Serra dos morro. Tatins. A Serra do Itatins, ela tem uma coisa que ela realmente engrandece mais ainda esse nome abraça da a cidade cidade, de Peruíbe. né? Então eu acho que o que atrai pra vir pra Peruíbe é esse nome, porque quando a gente chega aqui, realmente a gente vai procurar coisa. Todo mundo que vai pra uma cidade turística, você vai por algum motivo. Pra passear, você fala, não, vou pra praia. Ah, por que eu vou pra Peruíbe? Porque eu aluguei uma casa lá, porque é uma cidade muito bonita, é uma cidade de pessoas muito bonitas. Peruíbe tem a característica Obrigado. de pessoas, mas é verdade. Pode nós, Peruíbe né? tem uma característica de pessoas muito Eu vou bonitas. embora. Então tem uma. Mas se ele esforça, minha, dá pô. pra você se esforçar, né? É possível. Faz né? a barba, Eu não o resisti, cabelo, né? sei Então, lá, dá faz pra alguma se, coisa. dá pra Coloca se um saco esforçar. Me na esforcei, cabeça. coloquei É. o óculos aqui, ó. Então, mas você já ficou diferente. Já deu uma entendeu? melhorada. De Pra longe, tampar, né? de longe. Até, Quanto os mais- cachorros- até eles reclamaram. Quanto Não, mais eles tão esconder, vibrando. melhor. Hã? Quanto mais esconder, melhor. Obrigado pela Beto. dica. Então, é isso. Você vem pra cidade por causa do nome dela. Quando você chega aqui, você vê ela muito bonita. Mas quando chega a hora de você consumir cultura, você
Não é que você não sabe para onde ir, você não tem para onde ir. E esse é o esforço que eu, como ativista cultural, vejo os grupos fazendo. O esforço para trazer cultura para o município. É um esforço subhumano, que se essa galera que vive aqui vivesse em São Paulo, eles iam fazer uma diferença imensa lá, porque eles se esforçam para fazer os trabalhos aqui. E lá, esse esforço deles não precisa tanto lá. Lá lançou um projeto, como por exemplo, esse programa. Ele já vai ser abraçado, já vai ter patrocinador, já vai ter gente para ser entrevistado, entendeu? E aí você vê que as ações que são feitas nunca são pensadas só no indivíduo aqui. Aqui tem um lance disso, tipo, não vou pensar no programa só para a gente, é para as pessoas. Então vamos até as pessoas, vamos ser itinerante e tal. Então isso é uma característica muito bonita da cidade de Peruíbe. Na verdade, tem um lance cultural aqui que é bonito pra caramba, e que não é explorado, mas que eu fui descobrindo com o mapeamento que eu obrigatoriamente tive que fazer. O que é? Pra entender onde eu tava. Diga aí pra nós. Bom. Como diria o professor Raimundo, o que? Quem? Além de... Porque como eu sou pesquisadora da cultura tradicional, além de eu descobrir, tipo, o que tinha aqui na cidade de cultura artística, de manifestação artística, eu acabei encontrando isso nas falas de cada pessoa, do indivíduo. E aí eu fui vendo que existe uma riqueza aqui de oralidade, mas assim, eu tive o maior privilégio de viver isso, que foi através de uma lei, né, que super conhecida no Brasil inteiro, que é a Lei Aldir Blanc, né? Pra quem não conhece, eu vou falar sobre ela. A Lei Aldir Blanc, ela nasceu em 2020, no auge da pandemia, como homenagem ao compositor Aldir Blanc, que era músico e compositor, e ele faleceu em virtude do Covid. E aí, nesse mesmo período, minha mãe também faleceu. Minha mãe faleceu na sequência do Aldir Blanc. Então, para mim, passou a ser para além do trabalho. Tinha aquela coisa de... Minha mãe era enfermeira e ela atuava em prol das pessoas sempre. E aí ela foi embora e deixou esse legado. Então, na minha concepção, eu precisava fazer alguma coisa. Porque minha mãe tinha morrido e eu não sabia o que fazer. Eu não tinha amigos por perto, era pandemia. E aí eu comecei a trabalhar na Lei Aldir Blanc e dar um jeito de trazer ela, junto com o coletivo, dar um jeito de trazer ela para cá, para Peruíbe. E aí a gente conseguiu trazer. E aí teve uma caminhada de artistas participando, se inscrevendo, escrevendo seus projetos, aprovaram alguns projetos. Aí rolou, algumas pessoas conseguiram fazer contrapartida e tinha que fazer prestação de contas também. Na hora da prestação de contas, o coletivo não estava mais junto. Isso foi um problema muito grande, porque se o coletivo não está junto, você não tem como orientar os trabalhadores da cultura. Foi aí que eu entrei na cena, que era essa cena do tete a tete. Aí eu decidi abandonar o trabalho, abandonar não deixei, mas com uma dor no coração, que é o Instituto Health, que não está patrocinando, mas foi meu cuidadinho quando eu cheguei aqui, foi meu primeiro emprego aqui. E aí eu deixei o Instituto Health e eu já estava fazendo a faculdade, fui estagiar na Secretaria de Turismo, para atender um a um desses trabalhadores de cultura. Foi aí que eu conheci um a um. Então eu abri mão de um salário, que era o que mantinha minha família, para ganhar o estágio, que você sabe qual que é o valor do estágio da cidade de Peruíbe, eu não vou te falar. Não. E aí eu fui para esse lugar. Aí eu fui para esse lugar de ser estagiária para atender as pessoas e dar um jeito de colocar Peruíbe, manter Peruíbe na linha dos programas e das políticas públicas de cultura. E aí eu atendi um a um, de todos eles que tinham se inscrito. Aí eu atendi os indígenas, matrizes africanas, os banda, vocalista, pessoal da dança, do teatro, e a gente conseguiu resolver as questões todas juntos. E aí a gente limou uma lista enorme que ia ser de inadimplência, a gente conseguiu limar essa lista. Aí eu descobri a riqueza que existe na oralidade da cidade de Peruíbe, porque eles não iam lá só para aprender como é que ia fazer a prestação de contas, eles me contavam coisas. Então os caiçaras, eles me contavam como que fazia a farinha, né? O pescador artesanal, ele falava como que aquilo poderia virar turismo. O pessoal da Casa de Matriz Africana me falava sobre a cultura genuína, né? Então teve muita coisa que eu aprendi ali e que eu não aprenderia em qualquer outro lugar. Eu aprendi na cidade de Peruíbe. E então é isso que fez eu entender que a riqueza cultural que tem nessa cidade, cultural e artística. Então a gente criou uma biblioteca digital que está sob poder da Secretaria de Cultura, que se você quiser ver é só colar lá, porque tem uma biblioteca digital linda.
E nela tem tudo isso que eu falei aqui. Você encontra lá indígena, caiçara, matriz africana, bandas, músico, solo, dupla. Tá tudo organizadinho lá para qualquer um ter acesso, né? Então, Perfeito, Legal. perfeito. E esse foi um trabalho muito bonito que a Catarina fez. Eu tive o prazer de conhecê-la mais ou menos nesse mesmo momento, né? O projeto Do Health? projeto, não, do Aldir Blanc. Do Aldir Blanc, tá. Isso, do Aldir Blanc. Eu vi o quanto ela se dedicou, né? O quanto ela se doou, né? Diariamente para que tudo fosse feito da forma mais clara e transparente possível. E, inclusive, tem essa biblioteca aí com todo esse conteúdo para você ter acesso. E o Departamento de Cultura, com certeza, apoiou e ajudou também, né? De turismo na época também. era a Secretaria de Turismo e o Departamento de Cultura. Era né? um só, né? Eram só. Então, a parceria com o Edilson, que foi um dos meus mestres na políticas públicas. Ele foi o meu orientador dentro do estágio, né? Aprendi a cuidar daquilo com a orientação dele. E aí, realmente, tudo acontecia lá e toda dúvida que eu tinha de jurídico tinha esse respaldo ali nesse período, nesse Inclusive, eu quero mandar um beijo pro meu pai Edilson, né? Pra quem não É. sabe, ele é meu pai. Vocês De sabiam que verdade. ele é meu pai? Sim. Não sabia? Sabia que ele é meu pai? Quem? Não, Edilson ninguém sabia. Almeida? Edilson Almeida, Edilson meu Almeida. pai, valeu. Né? Bom, já mandei um abraço pra ele no Aí, começo, né? Gilson, Eu estico o pessoal paga do, pensão pro moleque. pessoal do Health, o pessoal que continuou o trabalho lá, os alunos todos. Instituto Health, um abraço pra Tá vocês. lá, Brunão, um abração pro Brunão, né? É Pô, verdade. Instituto Health é um trabalho seríssimo, muito bonito Muito que bom acontece mesmo, aqui verdade. em Peruíbe. Quem não conhece, pesquisa lá nas redes sociais, Sim. no Google, Instituto Health, você vai conhecer um trabalho maravilhoso que Importantíssimo. acontece aqui em Peruíbe. Isso aí. Então, tipo, Peruíbe realmente tem cultura, né, galera? Não é somente sol e praia, que é o que todo mundo pensa. Exato. Não, então tem cultura, tem diversas ações culturais que acontecem e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na sequência, né? E aí o Márcio, ele... Não, antes de você falar isso aí de cultura, eu estagiei também no departamento de turismo. Na época tinha uma pesquisa feita na cidade, por que as pessoas vinham para Peruíbe. E na época, não sei como é que é hoje esse dado, o que vencia mais ganhava estourado, assim, turismo de sol e praia. As pessoas vinham para praia e mais nada. E a maioria das pessoas até compravam as coisas, né? Não consumiam nada na cidade, até traziam. Tinha uma pesquisa dessa em andamento, né? Se alguém da prefeitura aí que tiver com dado diferente, por favor, nos traga que a gente esclarece para todos. Você falou dessas partes dos projetos todos. Qual que, na sua opinião, ou o que você queira contar, a principal dificuldade de ser uma ditadura cultural em Peruíbe? Aquilo que você fala assim, nossa, essa é a principal dificuldade, por conta disso eu não andei muito no progredir. Quando eu comecei a ver, quando eu comecei a sentir as dificuldades de caminhar como agitadora cultural, como ativista cultural, eu queria entender o que acontecia. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa que me atravessa e que eu não tinha essas dificuldades na cidade de São Paulo. O que acontece aqui? Cidade pequena, mas não é isso, tem alguma outra coisa. Você não pode exigir de uma pessoa aquilo que ela não consumiu. Se ela nunca teve aquela vivência, não tem como você dizer para ela, olha, por que você não faz isso, isso, isso? Ela não vai fazer porque ela não viveu aquilo. E aí eu comecei a buscar isso na cidade de Peruíbe, porque é uma cidade que assim, tem muita... se faz muito diálogos acerca da cultura, da prefeitura e tudo mais, mas eu queria entender além disso. Eu quero sacar por quê. Que aí eu comecei a perceber isso, claro, sempre com orientação dos mais velhos. E aí essa fala que eu trago agora, realmente, foi conversando com as pessoas mais velhas, que me disseram, olha, você não tem como dizer assim, você não faz isso e por você não fazer isso, que isso não dá certo aqui, se a pessoa nunca consumiu aquilo. A cidade de Peruíbe, ela é uma cidade que ela teria que ter formação. Ela não tem projetos de formação. Esse projeto de formação, ele independe de ser a gestão pública ali, fazendo um processo de capacitação, ou os próprios trabalhadores da cultura. Na realidade, a gente não tem aqui que a gente fala, você precisa fazer um curso. Gente, é fato, isso não tem o que dizer, nós não temos. Eu preciso fazer um curso de dança da cultura local, não temos. Então, eu preciso fazer um curso de gestão cultural para saber como que eu vou gerir os meus próprios projetos, não temos. Então, eu comecei a perceber que uma cidade que não teve acesso a isso, naturalmente, ela não tem como você exigir. E aí, eu dei um passo para trás. Falei, peraí, então... Então, a principal dificuldade, na sua opinião, é a falta de capacitação ou mecanismo para capacitar as pessoas? Eu acho que falta capacitação, falta programas de conscientização, na verdade. Porque se eu falar falta programas do governo do estado, não.
Tem. Governo do Estado, governo federal, a gente tem aí agora o Ministério da Cultura de volta, né? Então, não é isso. Não é isso. Falta esse incentivo, fomentar isso na cidade. Fomentar que as pessoas busquem essa profissionalização. Para dizer, pô, eu não sei fazer isso, mas onde eu consigo isso? São Paulo, você é obrigado a fazer isso. São Paulo não tem acordo. Ou você estuda ou você vai vir outro passar na sua frente. Agora aqui você não vê isso, tipo a necessidade do estudo. Aqui você vê que o estudo dá uma impressão de que ele é uma agressão. Que foi o que eu senti, tipo, como se o estudar fosse uma coisa de não quero, por perto. Foi mais ou menos isso que eu senti. Eu falei, nossa, quando a gente estuda políticas públicas, a gente estuda para as pessoas, não é pra gente. A gente estuda para melhorar o atendimento da gente com as pessoas. Quando você estuda uma gestão cultural, é para você gerir uma coisa que vai ser coletiva. Não dá para fazer cultura sozinho, gente. Vai fazer cultura sozinho, você trabalha na Mesbla, na MAP, entendeu? Pacalolo. Mas se você vai trabalhar com a cultura, tudo que você for estudar é pro coletivo. E aí eu vi que aqui falta isso, falta fomentar isso, entendeu? Grupos de trabalho, grupos de estudo, grupos de diálogos, sem querer chegar num objetivo. Aqui tem muito lance de tipo, a gente se junta para. Não, você se junta. O que vai sair dali é consequência. Então, eu comecei a ver que aquilo que a gente vai se juntar agora porque a gente quer fazer um protesto contra não sei o quê, não vai dar certo. Porque você tem que estudar sobre aquilo que você vai protestar, para você poder entender. Porque você não precisa protestar se você conhece seus direitos, se você conhece as leis. Né? Você não consulta um advogado se você conhece suas leis, você não vai pagar um advogado. Você vai lá atrás dos seus direitos. Né? Então, eu comecei a perceber que era isso, Mas não vai ter pra onde correr. Isso é uma verdade, porque a gente está hoje num cenário cultural muito grande, muito forte. Você acha que isso vai acontecer em breve? Então? Vai acontecer naturalmente. Por isso que eu acho que assim, a gente não precisa da ansiedade, a gente não precisa querer impor qualquer coisa, porque naturalmente esse cenário na cidade de Peruíbe, como nas cidades pequenas, isso vai mudar, naturalmente. Vai mudar a gestão? Não é isso. Com o tempo, todas essas pessoas vão perceber que elas vão estar consumindo isso, indo atrás disso. Cabe a gente, o que a gente tem a oferecer também, fazer essa troca, né? E aí sim, daqui a alguns anos, a gente vai ter uma outra realidade na cidade. Então, eu não desacredito da cidade de Peruíbe, jamais. Boa, legal. E o que aconteceu no dia 30 de março? Eu dei uma pesquisada, a produção aqui me deu um Brasil, auxílio. mostra a sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio? O nome do seu sócio? Confia em mim. Pode perguntar. Pergunte. Peraí. Agora Respira eu vou parar. fundo. Pausa não? Solta o verbo. Não, eu fiz uma pesquisa, o pessoal da produção me ajudou, o rapaz lá, o estagiário desceu lá nos porões, no nosso assédio que a gente não tem, pegou uns arquivos lá e no 30 de março tinha comunicado que você, vou até dar uma colinha aqui, renunciou à cadeira de cultura popular e da presidência do Conselho Municipal da Cultura, é isso? O que aconteceu? Quer falar? Olhar nos seus olhos, por isso que eu tirei os óculos. Ó lá. Peraí, todo mundo tira Gente, agora. vamos olhar. Nossa, Ali, ó, tá aquela mal câmera ali, esporte aquela que tá aqui. Não, tá ali, peraí. Não, Câmera tá aqui, um, câmera dois? ali. Todos Câmera nós. dois. Os tambores. Os tambores estão aqui. Os tambores são aqui, eles ficam Olha lá. calmos Boa. essas horas. É um perigo quando eles tocam, vocês sabem, né? Ah, Bom, eu fiquei no Certo. conselho. Eu cheguei aqui na cidade de Peruíbe e eu fui procurar o que tinha de movimento cultural. E aí eu encontrei. Aí eu. Foi nessa, gente, que aconteceu isso. Eu tô imaginando o Titanic lá na... Afundando? Não, os caras lá naquela proa do navio lá, que é parte do... Esqueci, o Jack, né? É o Jack. Agora você tá falando, não lembro dessa cena. É verdade. É porque ele tá ali, gente. Ele tá Olha lá lá na o Jack plateia. O Jack não morreu. Não morreu. Não fica na água, fica... Exatamente, gelada. Derruba ela. Tá. E aí, eu comecei a participar de um movimento, de um diálogo, porque como lá em São Paulo tem muito isso, né? O pessoal se encontra para dialogar sobre alguma coisa. Eles estavam fazendo um diálogo sobre o Chico Latim. E eu queria entender o que era o Chico Latim. O Chico Latim tem toda uma história que foi um espaço de ações culturais no município de Peruíbe. E aí tem a história do Chico Latim, que isso vai ficar para a próxima entrevista. Gente, que é legal vocês se ligarem, porque eles vão trazer um parente do Chico Latim. Eu vou contar para eles trazerem um parente do Chico E Latim. vê se não fala Quem que é rapidinho o- pra não ficar É chicletinho. né? ele, pô. Chicletinho. Chicletinho. Não, Chico Latim. Chico Latim. Quem que é? É o Não? Não é. Não é não? cabelo? Não sei. O que O você... O cabelo. né? É o cabelo, o parente do Chico Latim. isso. Tá, psh. Boa. Viu, Brasil? Legal. Aí eu queria entender qual que era a ideia de ocupar o espaço Chico Latim. Eles queriam voltar com as atividades culturais lá, né? E aí eles faziam esse diálogo e tal, e nessa, precisa retomar o Conselho de Cultura. E eu acompanhando ali as ideias do Conselho de Cultura. E aí nessa, retomou o Conselho de Cultura em 2018. Eu entrei como suplente no Conselho.
Só um parênteses, a administração municipal disse que queria incorporar aquele espaço Chicolatinha, disso que você está falando, né? Na escola Barão de Mauá, disse que tinha interesse em fazer a quadra ali. Isso Um no complexo. Começo, isso, tinha essa conversa, não sei Tá, como é que andou. depois eu falo sobre isso, se vocês me derem um tempo, depois me Falando em cobrem, tempo, porque... posso ir no banheiro? Ah, tá, então. Tempo. Não vai colocar Consegue pausar pra mim Não vai rapidinho? colocar o José Wilker aí não, cara. Não vai colocar o José Wilker aí não, cara. Segura a gente no banheiro, peraí. A mulher do homem pobre, a cantiga de mataco. Eu ensino a cantiga de mataco. Vou mostrar a diferença desse meu repente nobre. A mulher do homem rico, a mulher do homem pobre. Tô te dublando, faz de novo. A mulher do pobre, cantiga de boate. Com vocês, ele. Você tava falando do dia 30. Essa música é chata. Chato Dia demais. 30, pô. Então, Ó, podia perguntar pra você do dia 30. Aí eu conheci o pessoal do conselho e aí o conselho foi retomado em 2018. E eu fiz parte como suplente e depois suplente do teatro. Porque eu sou artes integradas, então é música, teatro, dança e artes visuais. E aí eu entrei com o teatro, entrei como suplente. A primeira verba que veio foi Aldir Blanc, quando o conselho se reestruturou. Aí o conselho se destruturou. É assim que fala, é? Aí o conselho rachou-se. E aí Piorou. a gente foi. E aí eu fiquei lá com algumas pessoas. E a gente criou uma comissão para poder distribuir o restante da verba, que ainda tinha uma merrequinha da Lei Aldir Blanc, mas que ela só podia ser distribuída com o conselho estruturado. Então a gente criou uma comissão. E aí, a partir daí, eu conheci tudo sobre conselho, porque eu não era essa pessoa esperta de conselho. Eu fui estudando e fui entendendo como é que funcionava conselhos. E aí, quando eu vi que eu estava pronta, porque eu falei, se falasse para mim pegar a presidência há 1 ano, eu não pegaria. Eu não tinha essa expertise. Aí, quando eu vi que eu estava pronta, aí eu falei, bom, vou tentar a presidência. Aí, foi unânime, todo mundo votou que Catarina é presidente do Conselho de Eu Cultura. tava nessa reunião, Foi uma conquista. Faz o C. Foi uma conquista mesmo, faz o C. Aí a gente. É porque você fez com a mão errada, você pensou que você só tinha uma mão. Cara. Ele, minha, pô. Isso. Aí Gente, eu, Zacarias. como presidente. Pra ser muito sério ser presidente de um conselho de Desculpa. cultura. Ativa o sininho aí, ó. Ativa o sininho, exatamente. Peter Pan, tô falando. Todo mundo achou legal e aí eu sou Caxias, quem me conhece sabe que eu sou para trabalhar, eu sou muito Caxias mesmo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estruturar com as comissões de dentro do conselho. A gente começou a trabalhar 3 comissões. Seríssimo. Né? Então, lógico que tem que ser, pô. Tá louco? Certeza. Não me arrependo de nada. De nada do que eu trabalhei, das noites viradas estudando, não me arrependo. E aí, bom, chegou a segunda verba. Lei Paulo Gustavo, na cidade de Peruíbe. Aí o bicho pegou. Porque aí começou a ter muita narrativa. Muita gente... totalmente desnecessário essa disputa de narrativa. Foi o que aconteceu. Eu não disputo narrativa, eu não disputo lugar, eu não disputo espaço, não mesmo, que eu acho que cada um tem sua rua, não vou andar na rua dos outros, e se andar na minha rua vai ser atropelado, então eu decidi que eu não ia disputar narrativa com ninguém. Você quer falar? Você quer lá assumir? Vai lá, boa sorte. Começou a ter um desconforto. São João. Confirmou. São João. Isso é quando confirma a situação, né? Capelinha de meu. Você vai por aqueles memes lá. É de carro, é de roda, é de mancheiro. São João tava dormindo. Eu sou péssimo. Não sei tocar. desculpa. Mas eu tô dando aula. Se vocês quiserem, daqui a pouco eu falo sobre isso. Boa. Muito bem. Aí o que aconteceu? A gente começou a rolar aí um desconforto, nada muito feliz assim, do jeito que a gente tá aqui, né? Foi uma coisa muito chata, muito desagradável. E teve uma disputa de narrativa da própria sociedade civil. Isso que foi o problema, porque eu, Brasil, trabalho pela sociedade civil, todo mundo sabe. Eu nunca vou fazer nada pela Catarina ou pela gestão pública. Eu sou sociedade civil, todo mundo sabe que era assim que eu ia trabalhar. Então eu preferi continuar na sociedade civil. E aí eu decidi que eu sairia da presidência do conselho
para que a sociedade civil que estava ali naquela disputa de narrativa fosse para onde ela quisesse. Se ela quisesse ir com a gestão, fosse para a sociedade civil, ok, mas eu não pactuaria. Você tinha falado um racha no começo, e até te interromper e perguntar, racha, como é esse racha? Você respondeu agora, então esse racha foi essa disputa de narrativas? A primeira vez foi a mesma coisa. Ou seja, ciclo de Sansara, gente, você conhece? Não, é assim, ó. Quando começa a acontecer a mesma coisa de novo, num lugar, num coletivo, é porque, gente, tá fazendo a mesma coisa. Você quer resultado diferente, faz coisa diferente. E aí o comportamento foi o mesmo. Sabe, assim, não era a grana em si da Paulo Gustavo, mas era quem tá fazendo. Sabe? Quem sabe fazer. É uma coisa absurda, que se juntasse todo mundo para fazer com o poder que essas pessoas têm, a gente faria um cenário cultural absurdo nessa cidade. Eu falo isso por conhecimento próprio. Bota fé. E aí, eu que não queria me estressar, né? Porque eu não quero ter nenhuma doença, glória a Deus, sou uma pessoa muito saudável. Então, para eu não ter nenhum problema de saúde, né? Nem mental, nem espiritual, eu me recolhi e falei, vá. Eu e os pets. E aí eu fiz um vídeo porque existe um respeito um respeito que eu tenho com a sociedade civil, com os trabalhadores da cultura. Isso não vou quebrar jamais. Então existia uma fala minha que era assim, a hora que eu tiver que sair, quem entrou junto comigo vai ser, vai ser confirmado que eu saí e vocês podem continuar, mas eu tô na contenção. Para os trabalhadores da cultura da cidade de Peruíbe, eu estou à disposição. Para a gestão pública, não. Mas para os trabalhadores da cultura, pode colar em nós que nós brilha, né? Então, foi aí que eu decidi continuar dando porque muita gente acreditou muito no que eu falei. E eu não podia decepcionar essas pessoas. Então, era melhor que eu saísse de cena do que decepcionar essas pessoas, porque eu continuo com eles. E aí foi por isso. Aí eu soltei um vídeo, que esse vídeo, ele justificava exatamente assim. Foi essa dificuldade, foi a incompatibilidade do diálogo da gestão pública com a sociedade civil. Então eu estava ali no meio e eu precisava dar uma resposta para a sociedade civil. E a coisa mais difícil que estava era dar uma resposta. Então eu falei, vai gente, agora é com vocês. Então, eu não lembro desse vídeo, mas eu li um comunicado, até eu pedi também para o estagiário descer lá nos porões da sede que a gente não tem para pegar esse arquivo. E não encontrou, mas eu lembro de comunicado que dizia que você ia para outra cidade. Isso ocorreu? Não teve esse comunicado de outra cidade, não. Outra cidade era outra história, que eu ainda estava no conselho, ainda não tinha tido todo esse processo. Eu estava prestando um concurso para o INSS. E aí eu ia me mudar da cidade de Peruíbe para Santos. Tá. Para poder atuar lá como funcionária pública para ter uma renda fixa. Se me permite... Lutou para que eu não fosse. Que bom que não foi. Que bom que não foi. Quando eu não passei na prova, eu fui contar pro Guigo, ele fez uma cara de feliz. Eu falei, nossa, ele não vai sofrer comigo? Ele disse, Cata, que bom que não deu certo. Que bom. Foi uma torcida muito... Ela não passar no concurso público, todo mundo. Não, foi unânime. Todo mundo porque... falava assim, que legal, Cata. Aí quando eu falei que eu não passei, pô, Cata, que da hora. Você não passou, que bom. Que massa. Tem uma história muito, muito curiosa, assim, do graças a Deus, quando a coisa dá errado, né? Que quando a gente era criança, aí rolava lá na aldeia, de vez em quando, umas tretas, né? E essas tretas acabavam no facão mesmo, gente. Vocês sabem com o que vocês estão lidando, né? E aí, mataram uma pessoa lá, mataram uma menina. E aí a mãe de uma outra menina achou que era essa menina, né? Aí chegou correndo assim, sai! Aí tinha a pessoa ali, né? Um presuntinho. Aí abriu a boca. Quando ela olhou assim, não era a filha dela. Aí ela olhou pra todo mundo e disse, graças a Deus. Então, é isso que eu senti no momento em que eu não passei na prova. Que todo mundo falava, que bom, Cata, que você não vai ter emprego fixo. What the hell? E aí foi essa história, não tinha nada a ver com o conselho. Aí eu continuei, mas eu tava preparando o meu secretário pra ele assumir a presidência. E que ele assumiu muito bem, que é o Gustavo Guimarães. Ele que assumiu a presidência, que ele é representante da música no conselho, da cadeira da música. Mas eu já estava preparando ele com a ideia de ir para Santos. Então, quando eu saí, já estava tudo bem. Aí eu só entreguei as coisas para ele, ele seguiu e tá. Vida que segue. Vida que segue, exatamente. Então, foi isso. Esse é meu processo de sair do... Eu acho que o cachorrinho fez xixi na perna do rapaz, tá lá em cima, naquele bancada lá. Ó. Não, Depois você vai até ali, ó,
os cachorros são uma coisa à parte, porque... Sim. Gente, ali tá escrito que é hora de aplaudir. Aplausos, aplausos. Mais uma foto fetiche. Não, mas aplauso é pra eles, não pra nós. Eles aplaudem nós. ela tinha que virar a placa pra lá. Virou a placa errada, mas tá bom. Mas Vamos lá. é interessante que no primeiro episódio tinha a Belinha, né? E hoje nós estamos cercados. Então, uma hora você vai ver o take aqui dessa graça aqui. São demais. Com certeza. Não, fala boa, aí, Márcio. fala, Márcio. Não, eu manda só queria bala. perguntar mais uma coisa. Manda, Assim, como é que Liminha. você vê os trabalhos da Prefeitura de Peruíbe, já que você falou bastante que a questão que você está com a sociedade civil, mas não está com o poder público, como é que você vê a atuação do poder público? Você quer falar algo a respeito? Deixa eu só... Hoje, pra quem não sabe, gente... Estavam dois Peruíbe- pra ouvir eu falar sobre, né? Mas vai. Só um segundo, pra quem não sabe, Peruíbe hoje... É que a gente falou no começo, né? Antigamente era uma secretaria só de Turismo, Cultura e Esporte. Aí hoje ela foi desmembrada. Então tem a Secretaria de Turismo e tem a Secretaria de Cultura e Esportes. Né? Então é só pra... Tem, cara. Deixar claro. Pra ilustrar Deixar claro isso, né? isso. Que Deixar são bem claro. Pra galera secretarias... visualizar. Aqueles que entender. querem fazer inferninho. Tem isso, cara? Você acha que tem isso, Catarina? Sim ou não? É, No Catarina papel, né? Pompeada. No papel tá assim, né? Então... Elas estão mesmo desmembradas hoje. Cada um faz sua ação. A Secretaria, na verdade, a Secretaria de Cultura e Esporte, a gente vê mais ações do esporte, né? É verdade. Esse bilhete. Então, assim, qual foi a sua pergunta, criança? Uma Perguntei pergunta. como é que você vê a atuação do poder público em Peruíbe. Eles têm que galgar muito ainda, na verdade, com a cultura, com as ações culturais, com as manifestações, movimentos. A galera abre protocolo, solicita apoio. Então, assim, eles ainda precisam se abrir, se permitir que não existe nada de mal nisso em você investir na cultura no seu município. Não é a grana municipal, nós temos verba federal e estadual. Então, não tem isso de tipo, nós não temos dinheiro. Na realidade, nós temos, mas precisa estar preparado para receber essa verba e investir no seu município e gerar receita no seu município. Porque o artista que trabalha aqui, galera, que ele ganha o dinheiro aqui, ele vai gastar aqui. Então, isso gira aqui dentro. Isso é muito óbvio, Então, eu vejo que essa é uma falta de interesse. Né? Eu não classificaria nada negativo em relação à gestão pública, porque não é meu lugar. Mas, como profissional, eu digo que é a falta de interesse de entender como que você investe verba pública e participa de programas e participa de políticas públicas de cultura para o seu município. Acabo de chegar de Paranapiacaba, onde acontece o Festival de Inverno de Paranapiacaba. Então, Prefeitura de Santo André. Eu queria muito que vocês assistissem a Prefeitura de Santo André, porque eu preciso falar que a organização que vocês fizeram na cidade de Paranapiacaba foi absurda. A equipe que trabalhou no trânsito, no lance do... Você deixa o carro, você entra no ônibus, o ônibus vai lá para a cidade. Como que as pessoas recebiam os funcionários, como que eles recebiam as pessoas, o pessoal de palco. Era muito sorriso, o treinamento foi ótimo. Acho que eles estavam muito felizes. Porque o resultado lá foi muito grande. E é uma cidade pequenininha. Foi no Clube Lírio Serrano? Não, foi na cidadezinha... Foi na cidade? Na cidade mesmo, inglesa. Aquela cidade inglesa maravilhosa. E que a gente chegou lá e descobriu que com 1 mês de antecedência, já não tinha mais hospedagem. Já estava tudo lotado. Com 1 mês do evento. Você não tinha mais como locar. E eles alugam casa, né? A casa deles se transformou em pousada e tal. E você vê que é o quê? Pra assistir palco, gente. É pra ver palco, gente. É pra ver palco, pra ver show. O pessoal vai pra lá, pra aquela cidade, pra ver show. Então, é muito simples de fazer. O que eu acho que falta é o interesse. Interessar e falar assim, eu quero fazer. Vou procurar como que aquela cidade faz. Paranapiacaba, que tá em Santo André. Brotas, que rola um turismo lascado. Paraty, que agora, nesse inverno, tem o Flip. Então, assim, ações fora do verão, galera. Tem. Me procura que eu te digo aonde que tá. Então, isso daí acaba entrando em um assunto que eu queria questionar, porque assim, muitas pessoas falam sobre... Você escuta de todo mundo que você pode parar para conversar que não entende realmente do assunto, né? Fala assim, existe as tal dessas leis de incentivo. A gente falou um pouco sobre Aldir Blanc, Paulo Gustavo, tem a tal da Lei Rouanet que a galera fala, não, é coisa de vagabundo que ganha dinheiro com cultura. É tanta coisa fora da realidade de quem não entende, né, que a gente acaba ouvindo, infelizmente. Vamos ouvir da Catarina, o que você poderia dizer sobre essas leis de incentivo, o que ela traz pro artista, por que elas são tão importantes e por que a gente aqui do litoral não tem que
parar de se capacitar e correr atrás disso, trazer essas leis de incentivo que são de níveis federais, estaduais, que vêm para cá sem depender tanto do município. Ó, Antes, só um detalhe, tem uma história, tem um campo de futebol no Paranapiacaba, tem uma história com Charles Miller lá, depois vocês procuram aí, né? Charles Miller trouxe o futebol pro Brasil. Jogou no Corinthians, né? Eu não tenho... Voltando. Voltando. Não, tem uma história lá em Paranapiacaba do balanço que balança sozinho. Procura. Ó, essa história é sinistra. maluco. Comprova que eu vi. Continuando. Lá vem. Antes da gente falar das leis de incentivo, é preciso pensar numa coisa muito importante, que é essa palavra, lei de incentivo à cultura, ela é muito complexa. Você tem que achar um meio mais popular de falar sobre incentivo fiscal, incentivo de lei, dinheiro público. Você é artista, você tem o direito, porque você paga imposto. Você pagou imposto, gente, uma porcentagem do seu imposto é para algum lugar. E como você, que é artista, você precisa desse dinheiro, o seu imposto ele vai para um fundo de cultura da União. E depois ele reverte isso para você de novo. Ponto, é isso. Então chegou essa grana no seu município. O que você vai fazer? Você vai se informar. Falar, fiquei sabendo que tem uma verba pública e que a gente pode concorrer como artista. É assim que você fala. Você não pode falar muita coisa que é muito técnica, porque isso você vai espantar. O cara vai falar, falar o nome da palavra edital, o cara já não quer. Porque o edital já é uma palavra com quem dirá Pesada, ler. né? E aí fala assim, eles têm que ler, eles têm preguiça. Não é isso, não é isso. Você pode muito bem, quem tem mais conhecimento, falar, vamos ler junto o edital? Eu sei ler um edital, você não sabe, eu vou te explicar, depois você ensina outro. Então, assim, é um caminho que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre isso. A outra questão é a cidade de São Paulo, ela tem muito dinheiro para o artista, pode parecer que não, mas tem. Pensa na virada cultural, gente. A virada cultural é mó rolê, todo mundo vai pra lá pra ver um monte de palco de novo. São Paulo. Culinária, artesanato, revelando São Paulo. Então, assim, tudo pago pelo governo. A verba que é aquela, que eu compro uma coisa, virou imposto revertido na cultura. Que é imposto. Agora, uma coisa que legal que eu lembrei, que eu tinha esquecido no caminho aqui, porque eu sou uma pessoa que eu tive Covid, né? Faz parte. Esqueci de novo. Bosta. Tava na praia ontem. Não tava. Não era da praia, não? Bom, a gente tá falando de reverter a grana para o município. Não é só isso. O Conselho de Cultura, ele pode ter um fundo. E esse fundo de cultura, que isso está dentro de você fazer um plano municipal de cultura. Quando você faz um plano municipal de cultura, você vai colocar ali por 10 anos como que vai atuar a cultura no seu município. Aí você vai e lança um fundo, que aí tem um imposto que vai para lá, que também vira circulando ali municipal também. Eu sinto muito de ter esquecido o que eu ia falar agora, que era uma coisa que eu queria muito falar sobre, mas passou, uma hora volta. Ou não era para falar. Às vezes não era pra falar também, né? Uma proteção no ar. Importante pensar nisso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que pensar que, assim, não confunda, minha gente. Não confunda. Dinheiro da saúde é dinheiro da saúde. Não tem como ir para outro lugar. Não existe outra pasta. O dinheiro do esporte é para o esporte. Não adianta falar, investe lá na saúde. Não, não, não. A saúde tem a verba dela, que é o imposto que você pagou, ele circulou, foi para aquela pasta e vai ser destinado. A cultura é a mesma coisa. Então, assim, a Lei Rouanet, para você que faz uma confusão dizendo que é Carla Pérez, não, né? Cláudia Raia. Cláudia Raia. Eu vou te dizer que não é isso. Na verdade, a Lei Rouanet é uma lei que faz dedução de imposto. Eu sou uma empresária, glória a Deus, sou empresária. E aí, eu quero descontar 4% do meu imposto. Eu quero destinar essa grana para algum projeto cultural. O que eu faço? Eu vou e entro nesse programa que é da Lei Rouanet. Olha que simples. Aí fui lá e falei, olha, quero fazer parte. Aí o governo vai fazer o quê? Em vez de ele descontar esse imposto, sair do meu bolso e ir para ninguém, para onde que ele vai? Ele vai direto para um projeto cultural. Isso é a Lei Rouanet! Nada mais do que isso, Brasil! Então são programas importantes que foram Muito conquistados bom, a partir verdade. do governo, quando a gente tinha como ministro da Cultura Gilberto Gil. Vamos fugir. Pra onde? Desse lugar. Baby. É isso. Então não é difícil você compreender, gente. E quem sabe, um pouquinho mais, se junte a galera e... Eu batuquei na versão do Skank, né? Beleza. Mas ficou ótimo. Mas ficou bom. Então, Quer trabalhar na minha banda? Miscigenação. Já tô contratado. Então, legal. pra vocês terem a noção, galera, é muito simples, né? Não é tão complexo, não é que o empresário rico fica só rico, né? Na verdade, você tem que saber fazer um projeto, elaborar o projeto e tal. Bom,
Acho que o Thiago, que tá calado, tava dormindo aqui, o programa inteiro, ele... Acordei. Cheguei. Chega Vim aí, de fala, Nárnia, direto aqui. Fala com a gente aí, Para cara. Peruba City. A minha pergunta a mais aqui pra cada Acorda Maria, bonita, levanta pra fazer café. Thiago, Bora! A pergunta que eu queria fazer pra Não, não Catarina... vou fazer não, velho. Tô brincando. Acabou não? Não, pode fazer, tô brincando. Acabou então. Vamos embora então. Acabou não? essa parte era só que a gente ensaiou da música que você cantava. Ah, é. O diretor Mentira. falou que eu não posso mais fazer pergunta, tá? Não, a gente fez outra música, né? Lá do... A gente fez outra música, né? Aquela dupla... Do Supla? Do Supla? Não, eu... Supla. Supla. Plaçu. É Covid também, Covid deixou eu ver assim. É. Mas foi aquela dupla que a gente fez a música lá. E a pergunta que eu queria fazer pra Catarina... Acorda, Maria! Vou cantar em inglês agora. Coffee tá na black. Não, na black não é mesmo. Table. The book is on the table. Faço ou não faço a pergunta? Pode fazer. Pode Faço fazer! ou não faço a Vai, pergunta? vai. Vai, tem que dar todo mundo morrendo de Faço ou não faço curiosidade. pergunta? Faz a pergunta. Isso é uma pergunta boa agora, hein? Provavelmente é um perigo, gente. Na verdade, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Ah, tamo junto, irmão. Dá um abraço. Ô, direção, que legal, direção. que legal. Eu acho que é Covid. Ó, escuta o ponto aí, eu tô Dá no falando. Peraí. Lembramos aqui. Acorda, tô brincando. Maria... Acorda, Pedrinho. Não, Essa não. Essa não, pula. Bom dia. Vai ou não pode, ó? Pra finalizar, vamos lá Vai, então. mano, não vai finalizar. Então, ainda tem um papo. a Lei Paulo Gustavo, né, que você falou de uma lei, agora a da Lei Paulo Gustavo voltada aqui pra nossa cidade, né, pra todos os envolvidos aqui na cultura. Eu queria que você falasse como essa lei ela pode, assim, ajudar, então. A Lei Paulo Gustavo é uma lei de audiovisual para documentários, filmes, tudo aquilo que é áudio que você escuta e aquilo que você vê. Visual. Juntou os dois, audiovisual. E ela tem uma outra parte que é para todas as artes, que seria artesanato, dança, música, teatro. Então você divide ali uma parte maior para o audiovisual, uma parte menor para todas as artes. Agora você quer saber por que é uma parte maior para o audiovisual? Porque aquele bendito daquele imposto, ele foi lá Voltou pro para imposto, né? dentro da Ancine, lá do governo federal. A Ancine é que cuida de tudo isso que é de filme. Sabe o filme brasileiro que a gente assiste? Então, tem que ter uma produtora para fazer. E aí, esse imposto foi crescendo lá dentro. E chegou a quanto? 3 bilhões, não é? 3 bilhões. E esse... Hã? Acho que é 3 trilhões. Não, bilhões. E aí, tudo bem. É bom que aí vocês vão consultar. Falar, a Catarina grana. errou, ela É o valor. também erra. Mas tudo bem. É grana. É grana pra caramba. A nossa cidade foi destinado para cá 602 mil para ser investido no audiovisual, que é essa parcela maior, e uma parte menor que era para todas as artes. Então a gente pode concorrer isso aí? Pode concorrer desde que vocês façam um trabalho de audiovisual. Mas, Ô, pô, o que é isso aqui louco. que a gente tá fazendo aqui, gente? Isso, Ó, por vamos- exemplo, aqui Eu é achei um que trabalho era- informativo, né, importante para a cultura do município. Passa o Pix já não? Pô, É, mas- não, na verdade é um pouco mais complexo. Tem que ler edital. Não, quero ler edital. É verdade. Ah, mas é é verdade, edital. é Pô, verdade. a gente achou que era de graça, voluntário, a gente vai poder ganhar uma grana, será? Vamos Na verdade, se tentar. você tiver um bom projeto, o que é um projeto? Projeto é aquilo que você vai fazer para alguém em algum lugar. Aí você faz o projeto, escreve qual é a sua ideia. Esse projeto vai passar para pareceristas. Tudo isso é dentro da Secretaria de Cultura com o Conselho de Cultura. E aí os pareceristas vão olhar e falar assim, nossa, olha o projeto do Guilherme, mano, passou. Aí você ganha uma verba. Aí você ganha essa verba e você tem que fazer o quê? Já que você escreveu o projeto, agora você vai lá e aplica o projeto. Executa ele. Executa ele. Começa a narrativa, né? Mas Arradigo. para isso tem que esperar sair o edital. E o edital, Brasil, alguns municípios já lançaram o edital e aqui na nossa cidade vai sair em breve o edital. Perfeito, assim que Pô. sair eu já tô até escrevendo Pô, aqui pera a aí, mão. o Ponto tá falando aqui no meu ouvido. Pô, não vou fazer essa piada não, cara. Vai, por Fácil, favor. não, Tem vamos que pra fazer, cá, velho, não. tem que fazer, velho. Ah, mas tem outra Ai. coisa importante. Fala, antes. É bem importante. Anda piada. A Lei Paulo Gustavo é só esse É o ano. Covid. Agora, a Lei Aldir Blanc são 5 anos. Por 5 anos, o nosso município também vai receber, porque é para todo o Brasil. Brasil, Zil, Zil, Para, Mostra a sua cara. Não, aqui o diretor pediu pra perguntar pra você. Paulo Gustavo não fez a lei, então? Olha, menino. Chegaram aqui dizendo pra mim que Paulo Gustavo era o deputado. Misericórdia. Mas ele não É a pode- mesma coisa de falar que a Lei Rouanet é pra enriquecer a Cláudia Raia. Comparou? É. Não, Paulo Gustavo, ele Não foi foi deputado. um ator comediante maravilhoso e ele faleceu também de Covid.
né? Então, homenagearam o Paulo Gustavo, assim como... Só que o Paulo Gustavo homenagearam ele com a lei de audiovisual. E Aldir Blanc, todas as artes, né? Então, não foi só audiovisual. E aí, a Paulo Gustavo, ela virou o quê? A lei Aldir Blanc virou o quê? Um programa, gente. Programa é isso, ele vai ficar por uma cara. Uma lei de incentivo, ela vem, você gasta, uou! Agora, Acabou. quando é programa, ele é um programa. Foi programado para quê? Segue um seriado. E aí, exatamente, a Lei Aldir Blanc, ela virou um programa agora. A Paulo Gustavo é só agora que Então, pegou... Pegou, não pega mais. Tá. Beijo, Dona Deia. Dona Deia. Ah, Você beijo, vai Dona ver Deia. isso aí, hein, certeza. Exatamente, É. mamãe de Paulo Gustavo. Isso aí, bora lá. Boa. Não, eu só ia perguntar, agora esqueci também, eu tô pegando coisa de 15 vocês. Não. segundos. Mas tem que Finalizando. ser rápido, 15 Não, segundos. esqueci, quer falar alguma coisa? É Covid, tchau. Não, Covid. peraí. Vai lá, tchau. Ah. Esqueceu mesmo? Não, lembrei. É o seguinte, Porra. quer dizer Lembra, que agora você esqueceu. acabando a Lei Paulo Gustavo, agora não vai ter nenhum outro tipo de verbo? Será Vem que Aldir Blanc na Aldir Blanc, sequência. explicou. Não, uma Pam, questão, pam, pam. a questão do Paulo Gustavo, você falou que é só esse ano. Aí ele acaba. Só que E- assim, a gente tá falando de uma verba Pode de... ser que tenha uma Vão ter outras. A gente vai ter a tá. lei de incentivo à cultura tradicional, que é a lei Moraes Moreira. A gente agora tem 9 editais do Juntos pela Cultura que o governo do estado tá dizendo, município, você quer? Você não quer? Será que o município de Peruíbe vai querer? Quer ou não quer? Isso é um ponto de interrogação que se forma nessa sala Olha neste momento. lá. Esse programa Responda do você. Juntos pela Cultura é um Você programa decide. do governo do estado, destinado aos municípios do estado de São Paulo, mas o município precisa demonstrar interesse. Ele vai lá, ó, eu quero. Pô, mas Clica. você não tem estrutura para receber, mas eu tenho uma contrapartida aqui. Pode ser assim, pode ser assado, tudo vai Boa. dar articulação. Então, sempre vai ter. Durante todo o ano nós teremos verba pública do Ministério. Salva de palmas do Ministério da Cultura. Tô ligada, gente. Eu tô na rede, eu sei que o bagulho vai apertar. Vai. Bom, eu queria falar também assim, porque... deixa eu tirar o óculos aqui, porque já começou a entardecer agora, né? Queria falar porque, assim, a gente fala nesse programa sobre turismo, né? E a cultura, ela realmente faz parte do turismo, né? Quando uma pessoa vem, por exemplo, de Sorocaba, São Paulo, capital, para cá, para Peruíbe, ele vem não somente conhecer a praia, né? A grande maioria vem conhecer um pouco da cultura do local, vem comer uma culinária. Então, o turismo, ele anda de mão dada com a cultura, anda de mão dada com alimentos e bebidas tradicionais, só para a gente entender realmente que é a importância da cultura aqui nesse município. E assim, a Catarina comentou sobre as leis de incentivo, sobre o município demonstrar interesse, né? E aí eu queria saber qual que é essa importância da sociedade civil organizada para a gente poder juntar, né, essas forças. E por que tem esse nome bonito, sociedade civil organizada? O que é isso, né, que poderia cobrar o município, quem deveria estar manifestando interesse, né? Eu acho que você poderia falar um pouco pra gente sobre isso? Que foi assim que nós nos conhecemos. Era uma vez, Era duas uma pessoas vez. na luta por uma justiça e a gente se conheceu e falou sobre isso, a sociedade. Por isso que hoje esse programa está no ar. Está no Olha. ar mais um programa de turismo e agora com a gente aqui falando sobre cultura. Legal. Seguinte, a sociedade organizada, ela não precisa ser um conselho de cultura que se juntou. São coletivos. E esses coletivos, quando eles se juntam, eles precisam entender isso. Gente, eu vou morrer dizendo isso. Não precisa pensar que vocês estão se juntando para um objetivo. Vocês estão se juntando e dali vai sair o objetivo. Porque às vezes perde-se tempo dizendo assim, a gente precisa se juntar porque a gente tem que. Não, na cultura, no turismo, fica difícil de agir. Quando a sociedade civil se junta, ela vai colocar ali as suas necessidades. Ninguém melhor para saber o que é necessário para a sociedade civil do que ela própria. Ela quem sabe as carências dela, o que é legal, ela quem dá o mapeamento para a gente. E a gestão pública, ela abrindo para a sociedade civil, ela trabalha junto. A minha faculdade não teve TCC, eu achei que foi uma pena. Porque o meu TCC, e por isso que mesmo com tudo que aconteceu com a minha história aqui na cidade de Peruíbe, eu ia defender que é possível a sociedade civil andar em parceria com a gestão pública. Eu continuo defendendo isso. Eu acredito nisso. Porque aonde também. tem cabeças que são cabeças pensantes, inteligentes, não vai gerar atrito, vai gerar ideias. Então eu continuo acreditando que é possível isso. Apesar de eu não ter defendido o meu TCC, eu defendo isso na vida, na terra Brasil. Boa. Então, por isso que a sociedade organizada ela vai demonstrar as suas necessidades.
e as suas necessidades vão ser atendidas pela gestão pública. Mas uma sociedade organizada sem conhecimento, ela só é uma sociedade organizada. Quando ela tem conhecimento, ela é uma sociedade organizada em ação. Então, por isso que, se vocês estão nesse coletivo, por exemplo, tem que sacar o que vai movimentar o turismo para além desse vídeo, para onde esse vídeo vai contando a história da cidade. Né? Lembrar que todo lugar no Brasil tem suas dificuldades, mas também tem suas belezas. Né? Então, levar para além disso. Né? Vamos falar mais do belo, né? Vamos falar mais do que é bom, do que é saudável, do que a gente ficar sempre martelando ali do que não anda, do que não vai. O que não vai, não foi. Vai onde der. Né? Onde der, você amplia. Então, a sociedade organizada, ela faz isso. Ela vai dialogar as suas necessidades e, a partir dessas necessidades, vai criar ali as suas próprias políticas públicas, porque ela tem essa capacidade. Com certeza. Ah, pô, não conheço isso. Não, você não conhece, mas um outro ali está interessado, ele pode pesquisar isso e trazer para o grupo. Cada um vai estar no seu quadrado, né? Tem essa também. Ah, mas eu não gosto de ler edital. Tem alguém que gosta. Pega o edital, transforma ele num cordel. Vamos cantar o edital. Todo mundo vai entender, porque virou uma música. Vamos fazer um rap. Aí todo mundo vai entender. Então, essa é a minha concepção de sociedade organizada. Eu não vivo sozinha. Eu só vivo em coletivo. Se fosse para viver sozinho, gente, a gente não tava lutando. A luta, toda luta é legítima, né? Com toda certeza. luta é feita em coletivo. Com certeza. E a gente tem que se capacitar, correr atrás, né? Assim como no turismo, o turismo ele não anda sozinho, ele não consegue caminhar sozinho, não tem como. Né? Não tem, tipo, uma cachoeira que vira turismo. Né? Tem que ter o guia, o monitor para levar lá, para enriquecer o local, para falar sobre a fauna, sobre a flora. Então, tem um alimento tradicional caiçara no meio do trajeto, para poder conhecer a cultura local. Então, é realmente dessa mesma forma que a cultura anda, a gente visualiza isso. Né, consegue visualizar. Então a sociedade civil ela tem que ser organizada e tem que ser capacitada, né? Então tem que correr atrás e tem que se unir. Então se eu não entendo de edital, o Márcio Ribeiro, que é o nosso querido imortal da Academia Peruibense de Letras, general. Ele não morreu. O general o Highlander. general, ele vai me ajudar, né, o Liminha edital, Highlander. entende? Porque eu sou meio ruinzinho, ele vai me ajudar. Assim como quando eu conheci a Catarina, ela me ajudou e ela continua me ajudando, ela ajudou a formar esse coletivo. Deixa eu mostrar aqui na câmera pra vocês. Coletivo Cultural Sem Censura, né, que promove um evento cultural maravilhoso aqui, sempre no segundo final de semana de dezembro, fique atento. Ó o spoiler, Novidades! hein? Quarto Sarau Sem Censura, já soltei a data já, sem querer. Então acontece esse evento no qual a gente fomenta a cultura de Peruíbe e região. Então a gente busca artistas que compõem músicas autorais, que são daqui da região, que tem pouca capacidade de recursos para poder apresentar de uma forma pública, gratuita, para todos. Esse evento é muito bacana e foi nesse momento de construção desse evento que eu tive o prazer de conhecer essa ilustre pessoa, Catarina Apolinário. Não. Beijo, Apolinário, uma amiga querida, Catarina Apolinário. Aqui é Moreira. Eu já mandei mensagem pra Catarina Apolinário, Já? achando que Essa chamava é Catarina Moreira. É a Moreira, né? Ei, Verdade. Aproveita e dá um abraço pra Santa Priscila, Catarina lá, Priscila minha Catarina, prima. Dona Várias Catarina. Catarina. Dona Catarina lá do Veneza, Dona né? E pra todo o pessoal de Santa Santa Catarina, Catarina. que tá lá, Blumenau, Camboriú. Vai gente, embora. vai embora. Mas né? assim, para o turismo e para a cultura, não se contentem com pouco. Não façam isso. Ah, tá bom assim. Não tá, gente. Não tá. Vai viajar, vai para outras cidades. Fica a dica. Isso aí, boa. Não se contente com pouco. Faça o grande, faça sempre o maior, faça sempre o melhor. Pouco é pouco. Pouco não serve. Não serve, vai acabar, você não fomentou. Você pegou uma grana, você distribuiu, não deu em nada. Não. Fomenta essa grana no seu município. Seja para o turismo, seja para a cultura. A cultura atrai o turista. Não tenha dúvida nenhuma. Porque o turista chega na cidade e fala, o que tem para fazer? E enriquece. Eu vou né, falar o turismo. rapidamente o que foi o que aconteceu aqui na nossa casa essa semana. Esse final de semana nós tivemos Olha aí, aqui vamos 25 jovens. 25 jovens. E esses 25 jovens vieram para passar um final de semana aqui, né? Com um sobrinho da família. E eles, quando foi na sexta-feira, eles perguntaram bem assim. Ô tio, o que tem para fazer na sexta-feira à noite na cidade de Peruíbe? Olha. Clé, clé, clé. Cri, 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 cri. E aí? Não tinha nada. Nada de nada. Para o jovem que vem de São Paulo, 25 jovens, eles não tinham para onde ir. Eles tinham a festa quermesse acontecendo aqui e a quermesse acontecendo no Guaraú. São jovens que, é isso que eu falo do pouco. Talvez esses eventos vai atrair o público local.
Pode ser. Porque o público local gosta e tem que ter. Mas e o que vem de fora? Fica a dica. Pouco não. Bastante. Boa. Legal. Isso aí. Com certeza, a gente tem muito a aprender, é o que a Catarina comentou. Se a gente vai buscar novos horizontes, com certeza a gente vai enriquecer mais, né? Se a gente sobe em cima do muro, é pra gente dar uma olhada dos dois lados, ver como que tá. E, bom, pra finalizar, né, já estamos encerrando aqui. Eu não ouvi o ar, gente. Estamos encerrando, né? Infelizmente, mais um programa aí com sucesso. Queria agradecer meu querido colega Guina, que está aqui sempre em todos os programas, né? Salve, Guina! Do mundo místico até Peruíbe e também dos outros seres interestelares. O nosso querido Etevaldo está aqui também. Né? Pra quem não lembra, Oi, Etevaldo. do O Etevaldo. Etevaldo falou ou não? Foi. Mensagens ocultas aqui que ele repassa para nós. Bom, quero deixar um beijo para mas todos. antes de encerrar, falem tudo que vocês tiverem pra fazer, pra gente encerrar com música, gente. Cultura, a gente encerra com música. Sério mesmo? Já acabou? Não, ainda não. Não, então tá. Calma aí, peraí. Acabou ou não acabou? Acabou, só dá tchau, só. Eu ouvi? Então É, dá tchau acabou vocês já. aí, por É. favor. Pessoal, porque eu obrigado quero pela ouvir audiência, música. obrigado, Catarina, pela presença aqui mágica. O que é isso? Não esqueça do Diretor, like, diretor. não esqueça Sim! Ativa o Eles falam em sininho. mímica aqui Esqueça assim. de- Se inscreve no canal. Calma aí. Se inscreve no canal, dá o sininho, compartilha. E, Deixa. mano, Deixa eu vender meu peixe. Anuncie. Deixa eu vender. Anuncie, isso é interessante. manda pra sua mãe, ela vai gostar disso Com também. certeza, a vovó. Deixa eu vender meu vovó. peixe. Segue lá, Cia Luz do Candeeiro, gente. Por Cia favor. Luz do Candeeiro. Segue. Porque aqui é assim, ó, quando o candeeiro apaga, acabou a festa. Apagou! É assim, Então, pra gente, ó. encerrar, um beijo meu. Márcio, considerações finais. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado, Catarina, pela presença. Obrigada, gente. Thiago. Tiagão. Obrigado, Catarina. Aí foi assim uma forma maravilhosa de a gente começar, né? Como foi falado, turismo e cultura corre junto e nada mais, nada menos, Catarina, para explicar mais para nós aí sobre um pouco dessa cultura que muitos talvez não saibam. E está aí então, né? De uma forma bem explicada e esclarecida por você. Viu, Lembrando Catarina? que eu falei Catarina com H, eu escrevi, mas eu falei Catarina sem H. Cachá. Mas eu falei sem H. Sem o Sem H, H. né? E se você quiser me seguir, é cata.art Segue ela lá. no Instagram. Ó. Não, mas peraí, dá mais uma. Coloca a produção ali embaixo ali. Vai Ah, põe tudo, aqui, ó. põe tudo, põe Ó. tudo. Aí, Como que é a Sai companhia? fogos aqui Cia atrás. Luz do Candeeiro, tudo junto, é nóis. Cia Luz do Candeeiro. Segue lá também, dá uma força É isso. pra cultura tradicional de Peruíbe. É isso mesmo, porque os artistas são daqui. Agora, uma coisa importante, não esquece disso assim, gente, a gente tá em todo lugar. Todo lugar. Aqui, Paranapiacaba, São Paulo, Santa Catarina. Quem tá assistindo tá em todo lugar agora, nesse momento. Nós vamos para todos os lugares. Então é assim, ó. E mesmo onde você estiver, você tem que fazer a sua parte. Aí me veio uma música na cabeça, que todo mundo conhece, Brasil, vocês vão cantar, que eu sei. Daí eu vou ensinar aqui meus amigos, vamos ensaiar antes, olha, assim, ó. Pô, até Eu óculos. digo assim, ó. Vamos terminar de óculos. Eu vou dizer assim, ó. Agora eu vou tirar. Xoxua, vocês vão dizer, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de... Mentira, vocês falam xoxua e eu faço a parte mais difícil, tá? Tá bom. Ficou É só complicado. xoxua. Xoxua. Só fala seu chuchuá? Só xoxua. Mas será que eu vou me enrolar? Vai! Chuchuá. Xoxua. É tipo Ah, show, xoxua. banho, né? Mano, cada um faz sua parte. banho, É, cultura é o cultura, ó. xoxua. Xoxua. Chua. Xoxua. Cada um faz sua parte, é isso que eu quero dizer com essa música. Porque assim, Vamos não lá. atravessa no caminho dos outros, mano. Xoxua. Bora. Vai. Quando começa? Ô, Ju, você pode ajudar? Produtor, nosso Xoxua. produtor. Aê, Ju, vem Ju, pra cá. chega aqui, Vem chega aqui, aqui. Ju, vem aqui. Chega aí, Agora vocês vão garoto. conhecer o... Salve de palmas, aê! Boa, garoto! O meu motivo. Não, ele só, é só pra cantar. Eu vou só aqui, ó. Ele vai só Xoxua. tocar. Vocês vão fazer só isso. O pessoal da plateia aí Eu também, tá? Posso ficar no tambor ali? Xoxua. Vai. Ei. 1, 2, 3 e... Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é Peruíbe. Xoxua,